Quando eu bati todas as metas da empresa, meu chefe disse que eu não receberia a promoção, pois eu não estava pronta. Eu sorri e desapareci. 5 dias depois, havia 50 ligações perdidas. Sinto muito, Sarah, mas você simplesmente não está pronta. Aquelas palavras pairaram no ar-condicionado gelado da sala de reuniões como uma sentença injusta. Eu olhei fixamente para o rosto de Roberto, meu chefe. Ele nem sequer teve a coragem de me olhar nos olhos enquanto falava. Ele mexia numa caneta cara, desviando o olhar para a janela de vidro que dava para o resto do escritório. O meu escritório. O lugar onde eu tinha deixado meu suor, minhas lágrimas e 3 anos da minha vida. Como assim não estou pronta, Roberto? Minha voz saiu calma. Muito mais calma do que a tempestade que se formava dentro do meu peito. Eu bati todas as metas trimestrais. Não só bati, eu dobrei os números que a diretoria pediu. Os 3 maiores clientes dessa regional só assinaram um contrato porque eu fui pessoalmente conversar com eles. Roberto suspirou, como se explicar o óbvio para mim fosse um fardo pesado demais para ele carregar. Números não são tudo, Sarah. Falta maturidade executiva. Falta perfil. E é por isso que decidi trazer alguém de fora para a vaga de diretor comercial. Alguém com a visão que precisamos. A porta da sala se abriu naquele momento, como se fosse ensaiado. Um homem alto, com um terno que parecia custar mais do que o meu carro, entrou, sorrindo. Sarah, quero que conheça o Márcio, disse Roberto, levantando-se com o sorriso que ele nunca tinha me dado em 3 anos. Ele é um velho amigo meu. Jogamos tênis juntos há anos. Ele vai assumir a diretoria. Tenho certeza de que você vai dar todo o suporte para ele se adaptar. Eu senti um nó na garganta. Não era sobre competência. Nunca foi. Era sobre amizade. O cargo que eu construí, degrau por degrau, trabalhando até tarde, resolvendo problemas nos fins de semana, foi dado de presente para o amigo do chefe. Apertei a mão de Márcio. O aperto dele era frouxo, desinteressado. Prazer, Sarah, disse ele já olhando para o relógio. O Roberto me falou que você é a formiguinha da equipe, aquela que carrega o peso. Vou precisar que você prepare um relatório completo de todos os clientes até amanhã de manhã, ok? Quero entender onde estamos pisando. Formiguinha. Foi assim que ele me chamou. Naquela tarde, voltei para minha mesa, mas não conseguia trabalhar. A injustiça queimava. Eu olhei para minha agenda. Estava lotada de reuniões com clientes que confiavam em mim. Clientes que ligavam para o meu celular pessoal quando tinham problemas, porque sabiam que a empresa em si era desorganizada, mas que eu resolvia. Eu vi Márcio andando pelo escritório, rindo alto com Roberto, tomando café, enquanto a equipe corria de um lado para o outro tentando apagar incêndios. Em apenas 4 horas, ele já tinha dado 2 ordens contraditórias que quase fizeram um cliente cancelar um pedido. Quem teve que ligar e acalmar o cliente? Eu. Sarah, por favor, o Márcio não sabe como acessar o sistema de contratos. A secretária veio me pedir, sussurrando, com vergonha alheia. Ele disse que a senha dele não funciona. A senha funciona. É ele que não deve saber usar o programa. É um sistema específico, leva meses para dominar. Você pode ir lá ensinar? Eu parei, respirei fundo. Olhei para a sala de vidro onde os dois riam, alheios ao caos que causavam. Foi nesse momento que a ficha caiu. Eles achavam que eu era apenas uma peça da engrenagem, uma peça que podiam desvalorizar, negar promoção, mas que continuaria aí, girando, fazendo tudo funcionar para que eles pudessem colher os louros e os bônus gordos no final do ano. Eles achavam que o sucesso daquele departamento era da marca, da empresa. Eles não sabiam que os clientes não eram fiéis à empresa, eram fiéis a mim. Abri a pasta Contratos Ativos no meu computador. Tudo estava ali. Os históricos de negociação, os detalhes pessoais dos clientes, como o nome dos filhos, datas de aniversário, preferências.
as senhas dos sistemas críticos que eu mesma criei para organizar a bagunça que era aquele lugar antes de eu chegar. Roberto achava que eu não estava pronta para ser diretora. Ele achava que eu ficaria ali, submissa, ensinando o amigo dele a fazer o trabalho que era meu por direito. Um sorriso discreto, quase imperceptível, surgiu no meu rosto. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem acabou de perceber que tem a chave do cofre na mão e ninguém mais sabe a combinação. Diga a ele que estou ocupada com o relatório que ele pediu. Responde para a secretária. Ele é o diretor. Tenho certeza de que é maduro o suficiente para descobrir como fazer login. Naquela noite, fiquei até mais tarde. Não para trabalhar para eles, mas para observar. Olhei para cada arquivo, cada contato, cada planilha que eu construí do zero. Eu sabia exatamente o valor do meu trabalho. E pela primeira vez, eu sabia que eles descobririam esse valor da pior maneira possível. Pela minha ausência. Eu não precisava gritar, não precisava fazer escândalo. Eu só precisava fazer exatamente o que eles disseram que eu não estava pronta para fazer. Tomar uma atitude de liderança sobre a minha própria vida. Fechei meu computador, peguei minha bolsa e caminhei até o elevador. O escritório estava vazio e silencioso. Vamos ver quanto tempo essa estrutura aguenta sem a formiguinha, sussurrei para mim mesma enquanto as portas do elevador se fechavam. No dia seguinte, cheguei ao escritório no horário de sempre, mas algo havia mudado dentro de mim. Eu não era mais a funcionária leal que vestia a camisa e dava o sangue pela equipe. Agora, eu era uma observadora. Sentei na minha mesa e, enquanto tomava meu café, observei Márcio tentando ligar a máquina de café expresso. Ele não conseguiu e bufou chamando a estagiária para fazer isso por ele. Roberto passou pela minha mesa, deu um tapinha nas minhas costas e disse: "É assim que eu gosto, Sara, focada. Tenho certeza de que você e o Márcio vão fazer uma grande dupla." Eu apenas sorri. Um sorriso educado, fechado, que não chegava aos meus olhos. "Com certeza, Roberto", respondi. Assim que ele virou as costas, comecei o meu trabalho real. Discretamente, abri minha lista de contatos pessoais. Eram nomes, telefones diretos e e-mails de diretores de grandes corporações que eu levei anos para conquistar. Não eram apenas dados no sistema da empresa. Eram pessoas com quem eu almoçava, conhecia as famílias, sabia das dificuldades. Eram relacionamentos meus. Passei a manhã fazendo backup de tudo que era essencial para mim. Minhas planilhas de estratégia, os modelos de propostas que eu mesma criei do zero e que garantiam o nosso sucesso, e minha lista de contatos VIP. Salvei tudo em minha nuvem pessoal. Eu não estava levando nada que fosse propriedade legal da empresa, apenas o meu capital intelectual, aquilo que estava na minha cabeça e no meu jeito de trabalhar. Na hora do almoço, fui para o meu carro. Respirei profundo e fiz 3 ligações. Eram para headhunters, caçadores de talentos que viviam me sondando no LinkedIn, mas que eu sempre ignorava por lealdade ao Roberto. A resposta foi imediata. "Sara, até que enfim. Estávamos esperando você acordar para a realidade há muito tempo." Com apenas uma semana, eu tinha 5 propostas na mesa. 5. Todas elas ofereciam cargos superiores ao que eu tinha e salários que faziam que o Roberto me pagasse parecer uma mesada. Uma proposta em especial chamou minha atenção. Diretora regional em um concorrente direto, com o dobro do meu salário atual e participação nos lucros. Era a validação que eu precisava. Eu não era imatura, eu era valiosa. Enquanto isso, no escritório, a situação ficava cada vez mais cômica, se não fosse trágica. Márcio passava o dia andando de um lado para o outro, falando alto ao telefone sobre assuntos pessoais, enquanto me mandava e-mails pedindo aquela ajuda com relatórios básicos. "Márcio, onde ficam os contratos antigos?" Ele perguntou na quinta-feira, parado na porta da minha sala. "Estão no arquivo morto digital, na pasta Z", respondi, sem tirar os olhos da tela. "Pasta Z? Onde fica isso?" "No servidor", disse eu, simples e direta. Eu sabia que o caminho para o servidor era complexo e exigia 3 senhas de segurança que só eu tinha decoradas. Eu poderia ter ido lá e digitado para ele? Poderia. Eu poderia ter escrito um tutorial passo a passo? Poderia. Mas Roberto disse que eu não estava pronta para liderar e que Márcio era o homem certo. Então, deixei o homem certo se virar.
Passei meus últimos dias fazendo estritamente o necessário. Se me pediam algo, eu entregava exatamente o que foi pedido, nem uma vírgula a mais. Parei de antecipar problemas. Parei de lembrar Roberto das reuniões importantes. Parei de corrigir os erros de português nos e-mails do Márcio. A sexta-feira chegou. O clima no escritório estava leve, todos pensando no fim de semana. Eu também, mas por outro motivo. Passei a tarde limpando minha mesa. Tirei as fotos da minha família, meu vaso de plantas, minha caneca favorita. Coloquei tudo discretamente na minha bolsa. Aos poucos, apaguei meus arquivos pessoais do computador. Desloguei de todas as contas. Às 17h50, digitei o e-mail. Não havia raiva nas palavras, apenas uma frieza profissional. Prezado Roberto, informo meu desligamento da empresa a partir desta data. Agradeço pela oportunidade nestes 3 anos. Buscarei novos desafios que estejam alinhados com o meu momento profissional. Simples, direto, sem drama. Apertei enviar. Peguei o celular corporativo, aquele aparelho que tocava dia e noite, fins de semana e feriados, aquele aparelho que me prendia àquela empresa como uma corrente. Coloquei-o delicadamente em cima da minha mesa, bem no centro, ao lado do crachá. Levantei-me. O escritório estava começando a esvaziar. Márcio já tinha ido embora às 16h para o seu tênis. Roberto estava trancado na sala dele. Caminhei até a saída. O segurança acenou para mim. Bom fim de semana, dona Sara. Até segunda. Adeus, João, respondi sorrindo, sabendo que ele não entenderia o peso daquela palavra. Entrei no elevador e assim que as portas de metal se fecharam, peguei meu celular pessoal. Bloqueei o número de Roberto, bloqueei o número de Márcio, bloqueei o telefone fixo da empresa. Liguei o carro e disquei para o número da concorrente. Pode preparar o contrato, eu disse, sentindo um alívio que nunca tinha sentido antes. Eu aceito a proposta. Começo na segunda-feira. Eu estava livre, e eles não faziam a menor ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre suas cabeças na segunda de manhã. Minha segunda-feira começou diferente de todas as outras dos últimos 3 anos. Não acordei com um despertador gritando, nem com o estômago embrulhado de ansiedade. Tomei um café da manhã reforçado, li as notícias e me preparei mentalmente para o meu novo desafio, que só começaria na tarde daquele dia. Enquanto eu desfrutava da minha paz, o inferno estava literalmente congelando no meu antigo escritório. Eu não estava lá para ver, mas as 50 ligações perdidas que encontrei no meu registro de chamadas de números desconhecidos, já que eu havia bloqueado os contatos salvos, e as mensagens de voz desesperadas contaram a história completa. Além disso, uma ex-colega, a recepcionista que sempre gostou de mim, me mandou mensagens de texto narrando o apocalipse em tempo real. Tudo começou às 9 da manhã. 3 dos nossos maiores clientes ligaram. Não ligaram para o atendimento geral, ligaram para o meu ramal. Quando ninguém atendeu, ligaram para a gerência. Roberto atendeu todo cheio de si, pronto para usar o seu charme. Bom dia, aqui é Roberto. A Sara não faz mais parte da equipe, mas não se preocupem. Coloquei o Márcio, nosso novo diretor, para cuidar pessoalmente da conta de vocês. Ele é excelente. A resposta do outro lado da linha não foi a que ele esperava. Segundo o que soube, o cliente principal, dono de uma rede de varejo enorme, simplesmente disse: Roberto, eu não conheço o Márcio. Eu não confio no Márcio. Meus contratos têm cláusulas específicas que demoramos meses para negociar com a Sara. Se ela não está aí para garantir que isso seja cumprido, eu não tenho interesse em continuar. Onde ela está? Roberto tentou enrolar. Dizer que era uma reestruturação para melhor. O cliente desligou na cara dele com uma ameaça. Vou rever o contrato ainda hoje. Foi aí que o pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. Márcio, o grande amigo e novo diretor, tentou acessar o sistema de CRM, onde ficavam todos os históricos de negociações, datas de vencimento e promessas feitas aos clientes. Ele clicou no ícone. Uma janela abriu pedindo senha.
Ele tentou a senha dele. Acesso negado. Ele correu até a sala do Roberto. Roberto, qual é a senha mestra do sistema de clientes? A Sara não deixou anotado. Roberto, suando frio, percebeu que nunca tinha se preocupado em saber, porque a Sara resolvia. Eles chamaram a equipe de TI. O técnico explicou que a criptografia daquela pasta específica era vinculada ao usuário administrador, que era eu. Sem a minha senha ou minha digital, demoraria semanas para quebrar a segurança sem corromper os dados. A equipe de vendas parou. Literalmente. Negociações de milhões de reais ficaram travadas porque ninguém sabia o status atual. Eu tinha tudo organizado, mas estava tudo na minha cabeça ou em arquivos protegidos que faziam parte da minha metodologia pessoal de organização. Foi quando o telefone da minha casa tocou. Eu não atendia números desconhecidos, mas deixei cair na caixa postal. Ouvi a mensagem depois. Era a voz de Roberto, trêmula, bem diferente do tom arrogante de sexta-feira. Sara, querida, escuta, acho que houve um mal-entendido. Nós precisamos muito de você aqui. O Márcio, ele tá um pouco perdido. Será que você pode vir aqui só para passar umas orientações? A gente paga suas horas como consultoria. Por favor, me liga. Eu apenas sorri e apaguei a mensagem. 1 hora depois, a campainha da minha casa tocou. O entregador segurava um buquê de flores enorme, daqueles caríssimos. No cartão, a letra garranchosa do Roberto. Vamos conversar? A família sente sua falta. Volte para casa. Joguei as flores no lixo. Aquilo não era carinho. Era desespero. Ele não sentia a minha falta. Sentia a falta do lucro que eu garantia. Na empresa, a situação saiu do controle. Um dos clientes grandes não ficou só na ameaça. Ele enviou um e-mail oficial notificando a suspensão dos pagamentos até que a situação das entregas fosse regularizada. As entregas que só eu sabia coordenar com a logística. O barulho foi tão grande que chegou ao andar de cima. O diretor, presidente, o dono de tudo, que raramente descia ao nosso andar, apareceu na sala de Roberto. Minha amiga me contou essa parte com detalhes. O presidente entrou vermelho de raiva, segurando o relatório de cancelamentos previstos. Roberto! Gritou ele, na frente de todo mundo. Me explica por que o nosso faturamento previsto para o mês que vem caiu 40% em uma única manhã. E por que o cliente da conta diamante está dizendo que só negocia com uma tal de Sara? Quem é Sara? E por que ela não está aqui resolvendo isso? Roberto gaguejou. Tentou culpar o mercado, a crise, a lua. Mas o presidente bateu na mesa. Eu quero essa mulher de volta, Roberto. Agora. Ou quem vai sair por essa porta é você. Enquanto ele gritava, eu estava sentada na varanda, tomando um suco gelado, sentindo a brisa no rosto. Eu sabia que a tempestade estava longe de acabar, mas pela primeira vez na vida, eu não era a pessoa segurando o guarda-chuva para proteger os incompetentes. Eu era o trovão. Começar no meu novo emprego foi como sair de uma caverna escura e entrar na luz do sol. Pela primeira vez em anos, eu não precisava brigar para ser ouvida. Minha nova chefe, a diretora regional, sentou-se comigo no primeiro dia e disse: Sara, nós te contratamos porque sabemos o que você pode fazer. Tem carta branca para montar sua estratégia. Aquela confiança foi o combustível que eu precisava. Eu não precisei fazer nenhum movimento agressivo contra minha antiga empresa. A incompetência deles fez todo o trabalho por mim. 2 semanas após minha saída, meu telefone tocou. Era o diretor daquela grande rede de varejo, o cliente que Roberto tentou enrolar. Sara, disse ele com a voz cansada, por favor, me diga que você pode nos atender na sua nova casa. Claro que posso, Antônio, respondi mantendo o profissionalismo. Mas o que houve? É o caos. O tal Márcio não responde e-mails. O Roberto tentou me oferecer um desconto para compensar os erros, mas eu não preciso de desconto. Eu preciso de competência. Confio em você, não na placa que fica na porta do prédio. Estou cancelando o contrato com eles hoje e migrando minha conta para você. Em menos de um mês, 4 dos maiores clientes da minha antiga empresa vieram me procurar espontaneamente. Eu não roubei nada. Eles fugiram de um barco que estava afundando e buscaram o único bote salva-vidas que conheciam. Eu.
As notícias sobre o desastre no meu antigo escritório chegavam rápido. Soube que o prejuízo causado pela minha saída foi calculado na casa dos milhões. O diretor-presidente não demitiu o Roberto imediatamente. Ele fez algo pior. Ele rebaixou o Roberto. Roberto perdeu a sala com vista, perdeu a bonificação manual gorda que ele usava para trocar de carro e foi colocado para cuidar de uma carteira de clientes pequenos e problemáticos, para reaprender a trabalhar, segundo o presidente. Foi uma humilhação pública. Quanto a Márcio, o amigo do chefe, ele durou exatos 3 meses. Não aguentou a pressão. Sem mim para carregar o piano enquanto ele fingia que tocava, ficou óbvio que ele não sabia nem ler a partitura. Pediu demissão alegando estresse, mas todos sabiam a verdade. Ele foi esmagado pela comparação com o trabalho impecável que eu deixei para trás. O tempo passou voando. 6 meses depois, minha nova empresa ultrapassou a antiga em participação de mercado na região. Graças aos resultados que trouxe, fui promovida a vice-presidente de vendas. Eu tinha agora minha própria sala, minha própria equipe e, o mais importante, o respeito que sempre mereci. Foi então que o destino, com seu senso de humor irônico, pregou a peça final. Abrimos uma vaga para gerente comercial na minha equipe. Recebemos dezenas de currículos. O RH filtrou os melhores e colocou na minha mesa para a entrevista final. Quando peguei o terceiro currículo da pilha, parei. Nome: Roberto Alves. Ele estava se candidatando. Soube que a situação na antiga empresa tinha ficado insustentável e ele estava desesperado para sair antes de ser demitido. Pedi para a secretária chamá-lo. Quando o Roberto entrou na minha sala, ele parou bruscamente. Ele não sabia que eu era vice-presidente. Ele olhou para a placa na mesa, olhou para mim e seu rosto perdeu toda a cor. Ele parecia mais velho, mais cansado, com o terno um pouco amassado. "Sara?", disse ele, gaguejando. Eu não sabia." "Sente-se, Roberto." Apontei para a cadeira à minha frente. A mesma posição em que eu estive meses atrás, mas agora os papéis estavam invertidos. Ele sentou tentando recompor aquela arrogância antiga, mas não conseguiu. "Sara, que bom te ver. Fico feliz pelo seu sucesso. Olha, meu currículo fala por si. Tenho anos de casa, conheço o mercado. Acho que posso agregar muito aqui." Eu folheei o currículo dele em silêncio por alguns segundos. O silêncio era pesado, incômodo para ele. "Roberto", comecei, usando o mesmo tom que ele usou comigo naquele dia fatídico. "Eu vi seus números recentes. Perda de clientes importantes, gestão de crise falha." "Foi uma fase ruim", ele interrompeu, suando. "A equipe não ajudava, você sabe como é. Mas eu sou um líder." Fechei a pasta com o currículo dele e olhei bem no fundo dos olhos dele. "Sinto muito, Roberto, mas analisando seu perfil para a cultura de excelência que construí aqui, você simplesmente não está pronto." Ele abriu a boca chocado, reconhecendo suas próprias palavras. "Falta maturidade operacional", continuei, saboreando cada sílaba. "Falta visão. Vou ter que buscar alguém com mais competência para essa vaga." Ele se levantou, vermelho de vergonha, sem dizer uma palavra. Saiu da minha sala e da minha vida. Virei minha cadeira para a janela, observando a cidade lá embaixo. Eu não sentia raiva, não sentia ódio. Sentia apenas a paz absoluta de saber que, no final, a competência e a verdade sempre vencem. Eu estava pronta. Sempre estive. E agora, o mundo todo sabia disso.